Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 27. Mateus 16, 24 a 27. Enquanto nós nos preparamos para a leitura da Palavra de Deus, da pregação desta manhã, as nossas crianças e júniores vão sair também para prepararem já aquilo que será as surpresas para o Dia da Mãe. Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Amém. Pai Santo, eis-nos com a Tua palavra aberta diante de nós. E rogamos-te, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa agir nos nossos corações, em plena liberdade, para que nós possamos apreender e reter aquilo que Tu nos queres falar. Ajuda-nos, Senhor, também a observarmos os Teus mandamentos a cada instante. Pedimos-te ajuda, Senhor, porque por vezes é difícil, mas sabemos que contigo nós seremos mais do que vencedores. Senhor, nós te rogamos por cada um dos Teus filhinhos que aqui está esta manhã, que ao sairmos da Tua casa possamos sair mais convictos do Teu amparo, da Tua proteção e da Tua graça ímpar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Gostaria que refletíssemos esta manhã na seguinte pergunta: Cristo é a prioridade? Será que Cristo é a prioridade na nossa vida? É necessário nós respondermos com sinceridade se Cristo é a prioridade da minha vida. Caso contrário, quem é que ocupa o lugar principal da minha existência? É muito importante nós pensarmos na prioridade. Quando falamos de prioridade, é algo que define realmente a preferência. Uma prioridade é algo que vem primeiro. Uma prioridade é o mais importante para mim. E esta pergunta ajuda-nos a refletir se Cristo é tudo isto para nós. Cristo, o verdadeiro Messias, o verdadeiro enviado de Deus. Aquele que é o Filho de Deus que entregou a sua própria vida para salvar todo o que nele crê. Aquele que é o Mestre que nos ensina como devemos viver de forma a agradar a Deus. Aquele que é o Senhor que, através da sua morte e da sua ressurreição, nos garante o perdão do nosso pecado e a vida eterna. Então, este é o que é a prioridade na nossa vida? Ou talvez, tal como eu fiz, o irmão possa refletir também, se Cristo não for a prioridade, ou se não for sempre a prioridade, quem será? Ou o que é que será a prioridade? Talvez podemos pensar em alguém importante para nós próprios. E eu pensei muitas vezes, Deus pode não ser a prioridade, Cristo pode não ser a prioridade, porque pode haver alguém muito importante para mim. E podemos pensar no namorado, na namorada, no marido, na mulher. Podemos pensar em algum familiar, em algum amigo ou algum irmão, ou até mesmo algum ídolo ou alguma personalidade. E aqui, quando eu refiro ídolo, não quero propriamente neste ponto referir no que diz respeito à idolatria, mas, por exemplo, alguma personalidade, alguém de referência para nós. Será que essa pessoa é o principal na minha vida? Ou será que posso pensar em alguém que fez uma coisa muito importante para mim? É que muitas vezes na vida nós
podemos quase que sentir que estamos em dívida para com uma pessoa que em algum momento fez algo muito importante por nós. Então essa pessoa é muito importante. Está a ocupar o lugar principal da nossa vida. Se essa pessoa precisar de mim, tudo para. Porque ela está em primeiro lugar. Ou até mesmo podemos pensar em algo mais profundo e pensar que aquilo que ocupa o primeiro lugar da nossa vida sou eu próprio. O meu ego. Viver para mim próprio, para a minha total satisfação. Mas importa, meus irmãos, que também possamos refletir se eventualmente há algum outro Deus que ocupa o lugar de proeminência na nossa vida. E nós temos o primeiro mandamento que aparece na lei de Moisés. Quando nós vamos ao Decálogo e nós encontramos em Êxodo 23 o primeiro mandamento que o Senhor dá ao seu povo. E qual é esse primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Então, se alguém ou alguma coisa está a tomar um lugar de destaque, o lugar principal na minha vida está a ser o meu Deus. E o Deus vivo e verdadeiro diz ao seu povo: não terás outros deuses quaisquer, sejam lá eles quem for, que não seja eu próprio. Então reflitamos no que a palavra de Deus nos diz neste texto que o Senhor trouxe para a nossa meditação. Versículo 24 deste capítulo 16 de Mateus. Talvez seja relevante nós atentarmos para quem é que Jesus diz estas palavras. Se os irmãos olharem para aquilo que aparece logo no início do versículo 24, para quem é que Jesus está a falar? Nós podemos encontrar a resposta para os discípulos. Para os discípulos. A preocupação de Jesus nunca foi ocultar a sua identidade, mas sim, no devido tempo, ele queria mostrar quem era o verdadeiro Filho de Deus, que era ele próprio, o verdadeiro Filho de Deus enviado ao mundo com o propósito sublime de salvar os homens pecadores. E nunca podemos esquecer isto. Podemos dizer muitas coisas acerca da vinda do Filho do Homem ao mundo, mas o propósito cabal de Jesus era salvar os homens, salvar todo aquele que ia até ele. E nós notamos que Jesus está a dirigir-se aos seus discípulos, conforme dissemos. Mas ele tem a preocupação de saber, primeiramente, qual é o entendimento que eles tinham acerca de si. Neste mesmo capítulo, se os irmãos atentarem para o que diz o versículo 15, encontramos estas palavras. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus vira-se para os seus discípulos e pergunta: vocês, quem é que dizem que eu sou? E vejamos o que diz o versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eis que Jesus, de uma forma bastante direta, vira-se para os seus discípulos e pergunta: vocês quem é que dizem que eu sou? E Pedro, como que o porta-voz dos seus discípulos, e nós, ao lermos os Evangelhos, habituamos-nos a ver muitas vezes Pedro a tomar a dianteira e a fazer alguma coisa. Aqui foi a falar. Nós vemos Pedro a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o verdadeiro enviado de Deus. És o Filho do Deus vivo. E, meus irmãos, nós não vamos estar a discorrer nesta afirmação de Pedro, mas o facto concreto é que ela tornou-se uma base para toda a cristandade. De tal maneira que o Senhor Jesus diz: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não era sobre Pedro. Era sob a afirmação que Pedro tinha acabado de proclamar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é baseado neste Cristo eterno que a igreja do Senhor subsiste e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Pode vir o que vier, pode vir o inimigo, podem vir as tempestades, pode vir seja o que for, a igreja do Senhor permanece se Cristo for realmente o Senhor da igreja. Então é necessário que Cristo seja sempre para nós o Filho do Deus vivo. E quando nós chegamos ao versículo 21, nós lemos: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos,
dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eis que encontramos esse propósito do Senhor. Ele teria que sofrer. Acabámos de festejar uma festa tão importante que foi a Páscoa. Uma festa tão importante para os cristãos, tal como era para o povo judeu. E foi preciso o Senhor passar por tudo aquilo que passou para que fosse morto, mas para que ressuscitasse. E na morte do Senhor nós temos vida. Louvado seja o Senhor por isso. Então, meus irmãos, a verdade é que estamos rodeados de homens, de pessoas que expressam as mais diversas opiniões acerca de Jesus. E muitos dizem que ele foi um grande mestre da humanidade, ou que foi um grande profeta. Alguns até reconhecem que ele foi um grande homem de Deus. Mas, apesar de serem frases bonitas, elas são imperfeitas e são incompletas. E sabem, na realidade, Jesus não está interessado no que dizem aqueles que não são os seus discípulos, porque o que eles dizem é fruto da elaboração de uma mente totalmente humana. Mas o que realmente lhe interessa, e o que interessa muito, é o que os seus discípulos dizem, porque em última instância é isso que define o verdadeiro discípulo. É o que nós dizemos acerca de Jesus que vai definir se somos discípulos dele ou não. Então os discípulos, tal como verdadeiros aprendizes e seguidores do Mestre Jesus, deveriam entender que o discipulado é um processo guiado pelo Espírito Santo e que os deve levar a morrer para si mesmos para dar lugar ao caráter de Cristo. Esta ideia que vos transmito nestas palavras foi algo que eu também recebi e que me levou a refletir. Na semana passada, no Fórum Evangélico, na pregação da manhã, o pregador dizia isto mesmo. O discipulado é um processo guiado pelo Espírito Santo e que deve levar a morrer para si mesmos para dar lugar ao caráter de Cristo. É preciso que nós entremos neste processo e que o nosso caráter esteja cada vez mais em consonância com o caráter de Cristo, para que Cristo seja exaltado e não nós. Mas vejam que se Jesus está aqui a falar para os seus discípulos, e notamos isso em primeiro lugar, seguidamente ele vai mostrar que para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, isso implica uma postura na vida diferente de quem não é ou de quem não quer ser. Implica uma decisão pessoal. Atentai em primeiro lugar para o seguinte: ninguém é obrigado a segui-lo. Cada pessoa é livre de responder sim ou não à chamada de Jesus. Eu não sei se o irmão mentiu ou não quando há pouco estávamos a cantar aquele cântico Venha Jesus, vem. Será que nós fomos por ir? Será que nós nos consagramos por consagrar? Será que parece bem? Ou muitas vezes nós vamos ao Senhor só porque sim? Ou será que no mais íntimo e profundo do nosso coração nós respondemos sim à chamada de Jesus? E ouvimos a sua voz terna e maviosa a segredar ao nosso coração, a dizer vem, e nós nos despojamos e vamos inteiramente. É que a verdade é que o Senhor diz aqui, se alguém quiser vir após mim, se quiser. Jesus, quando se quer relacionar connosco, ele não o faz por imposição, mas por amor. Da mesma forma, quando chegamos às cartas ao Apocalipse, nós lemos, por exemplo, estas palavras: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor bate à porta do nosso coração. Ele não arromba a porta. Ele não força. Se alguém abrir, então ele vai entrar e vai cear. Notamos que é livre, mas é condicional. Não é por obrigação ou por constrangimento. Muitos há que julgam que para seguir a Cristo têm que alterar tudo na sua vida. Mas como não conseguem fazê-lo, pensam que nunca estarão no patamar de perfeição desejável. E, portanto, desistem, mesmo antes de iniciar esta jornada. Mas nós precisamos de lembrar, meus irmãos, que em Cristo há liberdade.
Em Cristo há liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus nos outorga estas palavras. Ele nos garante esta verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas é preciso que o Filho nos liberte. Então nós podemos achegar-nos a Ele tal como somos, da maneira que estamos, porque Ele nos conhece até melhor do que nós próprios. Mas isso não implica forçosamente que eu tenha que negar quem sou, que eu tenha que negar a minha identidade, os ensinamentos que me foram transmitidos ao longo da vida, as tradições que eu aprendi, desde que tudo isso não seja contrário à sua vontade. E é isto que faz toda a diferença. Muitos pensam que para ir ao Senhor têm que mudar tudo na sua vida. Mas o Senhor aceita-nos tal como nós somos. Mas a partir do momento em que nós vamos ao Senhor, de uma forma natural e gradual, nós entendemos que há coisas na nossa vida que precisam de ser redimidas, que precisam de ser alteradas, que precisam de ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. E assim nós já não somos mais como éramos, mas somos novas criaturas nele. Não podemos esquecer, meus irmãos, que Ele nos libertou não para que nós vivêssemos uma vida a nosso bel prazer, fazendo o que queremos, mas Ele libertou-nos sim da escravidão do nosso pecado. Ele libertou-nos da escravidão do nosso pecado para que nós vivêssemos em liberdade. A liberdade que Ele mesmo ganhou para nós ao morrer na cruz do Calvário. Então sabemos que se alguém quiser vir após mim, manifesta uma decisão pessoal. Mas um segundo aspecto que importa nós refletirmos é: se a escolha for seguir a Jesus, o que para mim é a melhor escolha, há inevitavelmente um caminho a percorrer. Se a escolha for seguir o Senhor, há um caminho que nós temos que percorrer. E o caminho que nós temos que percorrer é o caminho da renúncia. Negarmos-nos a nós mesmos. Porquanto o Senhor diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo. Então é necessário nós avaliarmos os nossos desejos. E talvez, de um lado, nós tenhamos os desejos espirituais, mas de outro lado temos os desejos carnais. Aqueles que dizem respeito à nossa natureza pecaminosa, ao homem natural que nós somos. E precisamos de avaliar quais é que são os desejos carnais que nós temos. E cada um, na sua mente, no seu coração, conhece quais são os desejos que se opõem à vontade de Deus, que se opõem aos desejos espirituais. Podem ser desejos no âmbito da cobiça, no âmbito da maledicência, podem ser desejos no âmbito da sexualidade, da promiscuidade, podem ser desejos no âmbito dos vícios, etc, etc, etc. Qual é o vício? Qual é que é o pecado que me oprime, que me toma por completo? Precisamos de os deixar de lado para que tenhamos cada vez mais desejos espirituais. Procurar fazer mais a vontade do Senhor. Olhar para a sua palavra e analisarmos-nos à luz da palavra de Deus. Lermos as Sagradas Escrituras e não colocarmos os nossos olhos ao lado quando nos aparecem textos os quais nós não queremos que nos confrontem. Precisamos de meditar profundamente na Bíblia Sagrada para que vejamos aquilo que Deus quer e ouçamos a sua voz. Mas também este caminho da renúncia, é necessário nós alterarmos as vontades que muitas vezes são um impulso que nos leva a pecar. Tiago, no capítulo 1, versículo 12 a 15, diz-nos: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Notamos aqui, meus irmãos, que Tiago está a dizer que é felicíssimo o homem que suporta com perseverança a provação. Tiago não está a dizer, como talvez nós gostássemos de ler, que é feliz, bem-aventurado o homem que não tem provações na sua vida, a quem Deus o poupa de provações. Não. É feliz aquele que suporta essas mesmas provações, que aguenta as tribulações da sua vida com paciência,
Porquê? Porque depois de ter sido aprovado, vai receber a coroa da vida. Sim, meus irmãos, para o crente está reservada uma coroa, a coroa da vida, a coroa incorruptível, aquela que não passa e que estará para sempre na nossa cabeça, no dia em que nós estivermos com o Senhor na glória. Então, Tiago prossegue dizendo: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E este é o problema. É o problema com o qual nós temos que lidar dia após dia. Com a cobiça que nós temos. E entenda-se por cobiça a concupiscência. Os desejos carnais desenfreados. Aqueles desejos que nós queremos levar a cabo sem medir se efetivamente o devemos fazer. Aquelas vontades que nós queremos executar sem nos conseguirmos inibir de as praticar. Muitas vezes, no contexto bíblico, esta cobiça ou concupiscência está inclusivamente associada aos desejos sexuais, que são nada mais, nada menos do que pecado, que nos fazem afastar da vontade de Deus e que também nos trazem problemas nefastos à nossa vida. Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos, quando esta o atrai e o seduz. Necessitamos ter cuidado com as seduções deste mundo, porque são muito convidativas. Mas sabemos que, conforme diz Tiago, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ora, vejam, irmãos, esta imagem tão bela que Tiago aqui nos deixa, que é a imagem da concepção. Podemos pensar numa mulher que vai dar à luz. Está grávida e vai dar à luz o seu filho. Mas quando ela está grávida, o filho já se está a desenvolver dentro dela. Não caiamos no erro de muitos que hoje pensam que o feto que se está a desenvolver no ventre de uma mulher pode ser aniquilado, pode ser retirado. Ainda não é bem uma vida. Mentira! É uma vida, sim. Uma vida inculcada pelo Senhor no seio daquela mulher. É um facto que muitas vezes temos que lidar com situações tristíssimas e adversas, que são fruto nada mais, nada menos, uma vez dizemos, outra vez, fruto do pecado, fruto da maldade dos homens. Mas o facto concreto é que quando alguém tem um ser a desenvolver-se no seu ventre, já é uma vida. E aqui nós encontramos a cobiça, que podia ser a mãe, que vai dar à luz o seu filho, que é o pecado. Então o pecado já existe quando eu desejo algo que não devia desejar. Quando eu quero tomar uma ação que não devia tomar, eu já estou a pecar. Se eu cobiço a mulher do meu próximo, eu já estou a pecar diante de Deus. Mas o pecado que já existe na minha mente e no meu coração, quando é consumado, quando é levado a cabo, quando eu me deleito e quando eu permaneço nesse pecado, quando ele é consumado, ele gera a morte. Faz com que eu esteja totalmente separado de Deus. Se eu cobiçar a mulher do meu próximo, mas não lidar com esse pecado, não lutar contra ele para o derrotar, e der aso a esse pecado que está na minha mente e no meu coração, e eventualmente me envolver com essa pessoa sexualmente ou até emocionalmente, eu já estou a pecar. E há uma quebra, uma ruptura, que por vezes pode ser até mesmo irremediável e irreparável. É muito sério, meus irmãos, precisamos de pensar nisto, que no caminho da renúncia nós temos que modificar as formas de nós agirmos. Nós temos que corrigir certos aspectos da nossa personalidade. Nós temos que aperfeiçoar traços do nosso caráter para alcançarmos o caráter de Cristo, para que Cristo seja exaltado e seja visto em vez do nosso próprio ego. Mas não apenas Jesus diz, negue-se a si mesmo, mas ele diz mais, tome sobre si a sua cruz. Neste caminho que nós temos que percorrer, também temos que ter em conta que é um caminho de humilhação, um caminho de tomar a cruz. E o que era a cruz? A cruz era um instrumento de tortura. Teve lá a origem na Assíria, na Pérsia. Mas os romanos vieram depois a utilizar esta mesma cruz para infligir a pena de morte, e uma pena de morte humilhante.
uma pena de morte dolorosa, destinada aos escravos desobedientes e também aos não cidadãos romanos. E o próprio condenado tinha que levar nas costas a sua cruz. Ele tinha que levar a cruz por inteiro, como aconteceu com o Senhor Jesus, ou quer fosse apenas a viga transversal dessa cruz até ao lugar da sua execução. Mas, meus irmãos, através desta imagem que Jesus aqui nos deixa, Ele prepara os seus discípulos para enfrentarem a morte e até se considerarem já mortos em relação ao mundo e a si mesmos. E tomar a cruz significa mortificar os meus desejos que dizem respeito à minha natureza do pecado. Digamos que, eu conseguir dar lugar ao mais puro e sincero ascetismo. E de que maneira é que eu faço isto? É matando aquilo que há em mim, que não mostra que eu sou um autêntico discípulo de Cristo e que não pode fazer parte da vida de alguém verdadeiramente nascido de novo. Talvez seja relevante nós refletirmos no novo nascimento, que não é o batismo nas águas. O novo nascimento é uma real transformação do Espírito Santo na mente e no coração do crente. Então, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e então sim, siga-me. Mas vê o que diz o versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Somente quando nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, é que a vida tem real significado e sentido. Meus irmãos, quando nós queremos viver a vida à nossa maneira, sem ter em conta a vontade de Deus, e pelos nossos meios e capacidades justificarmos a nós mesmos, então nós vamos perdê-la. E o destino que nos está proposto é o inferno. Mas ao invés disso, quem perder a sua vida, isto é, quem não a considerar mais importante do que ao Senhor, e quem quiser viver uma vida de renúncia ao que é mundano, por amor a Cristo, vai achá-la. É necessário que nós façamos isso por amor a Cristo, não por obrigação ou por imposição. E é aqui que reside a mais bela realização do ser humano. Viver uma vida com propósito, sendo Cristo a prioridade e tendo a certeza que caminha para o céu. Mas olhemos nós para o versículo 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Eis que encontramos mais duas perguntas às quais nós temos que responder. De que é que aproveita? Sim, de que é que aproveita ter tudo nesta vida? Ter dinheiro, ter conforto, ter aquela roupa, aquele calçado, aquele jogo, aquele carro. De que vale viajar pelo mundo inteiro, ter imensos seguidores nas redes sociais e ter quem valoriza as minhas publicações? De que vale ser bem-sucedido nos estudos, no trabalho, entre os amigos, ser respeitado, ser honrado e, no fim, perder o mais importante, que são as maravilhas eternais e a glória que nos está reservada? De que é que vale ter tudo isso se no fim perdemos o mais importante, que é a nossa vida eterna com Deus? O que é que nós podemos dar em troca para ter a vida eterna assegurada? É uma pergunta que também aqui o Senhor Jesus nos deixa para a nossa reflexão. É nesta vida, amada Igreja, que nós garantimos o nosso futuro, a segurança da nossa alma. Ou escolhemos seguir o Senhor, e isso implica uma obediência aos seus mandamentos e aos seus ensinos, e então seremos abençoados, ou então nós escolhemos rejeitar o Senhor, fazendo a vontade de Satanás, e estaremos para toda a eternidade separados de Deus. Isto talvez não seja assim tão estranho refletirmos sobre este assunto ou
pensarmos sobre ele, porque nos nossos dias há uma pressão muito grande para nos identificarmos com aquilo que encontramos no mundo, sejam as tendências, sejam as modas, sejam as práticas, sejam os ideais que nos são propostos, e chegamos a ter tidos por estranhos se formos diferentes dos outros que estão à nossa volta. Não sei se alguém já se sentiu estranho aos olhos dos outros. Pois é, os cristãos são mesmo chamados a ser estranhos ao mundo. Isso não significa que nós tenhamos que ser tolos ou totós. Não! Somos estranhos ao mundo, às vontades do mundo, a não tomar a forma daquilo que é carnal. E sempre temos que ter presente na nossa mente aquilo que Paulo escreve na sua carta à Igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Os cristãos são chamados a não tomar a forma do mundo. Quando nós colocamos a massa de um bolo dentro de uma forma, esse bolo, quando estiver pronto, vai ter a forma daquela forma. Mas nós não podemos tomar a forma do mundo, porque o mundo não nos pode moldar. Mas precisamos de nos renovar pela transformação do nosso entendimento, pela transformação da nossa mente. Meus irmãos, só dessa forma é que nós podemos agradar ao Senhor. Olhar para aquilo que é espiritual e não ter prazer nas coisas terrenas, mas nas celestiais. E não desejar permanecer no pecado, mas permanecer em Cristo e viver uma vida nova que Ele nos dá. Por isso é que é tão importante olharmos para o texto que já lemos esta manhã. Permanecer no Senhor. Pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. Então depois, tudo o que for realmente importante para a nossa vida nos será acrescentado. Vede agora o que diz o versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Chegará o momento, o dia do juízo final, em que nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. E aí, o que havia para fazer já está feito. Nesse momento, Ele vai retribuir a cada um consoante a sua decisão. E todos nós somos convidados a responder à chamada do Mestre. Mas a resposta que damos é que vai determinar a recompensa que nós recebemos. Porque é certo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu-nos o que de mais precioso tinha, o seu único Filho, para que nós não morramos eternamente, mas possamos ter a vida eterna. Então o que é que nós estamos a fazer com esta tão grande dádiva de amor? Sim, meus irmãos, nós precisamos de fazer uma reflexão pessoal e individual na presença do Senhor. Cristo é a prioridade da minha vida? Seria até espetacular que Cristo fosse a prioridade da nossa vida, sempre. Porém, se ainda não é, ou se ainda há áreas na tua vida que precisas de largar para que Cristo seja o Senhor delas, não resistas à ação e à transformação do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós temos aspectos da nossa vida que nós agarramos, neste sentido figurado da palavra, que é agarramos essas coisas, essas preocupações, essas decisões e queremos nós dar um fim a elas, queremos dar uma decisão cabal a essas decisões que estão a ocupar o nosso coração. Mas precisamos de largar isso e colocar nas mãos de Deus para que Ele nos oriente a chegarmos ao ponto que Ele quer que nós cheguemos. Então hoje mesmo pode ser o dia em que tudo isso será arrumado. Hoje mesmo pode ser o dia em que cada coisa toma o seu devido lugar. Hoje mesmo pode ser o dia em que te libertas do fardo, do peso que carregas
E assim podes seguir a Cristo sem reservas, sem impedimentos e sem falsidades. Então fiquemos em oração constantemente. Eu, o irmão, cada um de nós, fiquemos em oração constante diante daquele que tem todo o poder para nos ajudar a mudar, para nos ajudar a percorrer o caminho da renúncia, o caminho da humilhação, para que então, mortos para o pecado, possamos viver para Deus. Amém.